Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Santos e nesse vídeo nós vamos falar sobre quantificação de sanitários acessíveis conforme a NBR 9050 de 2020. Iniciando aqui direto no tema. Tudo que você precisa saber para conseguir definir essa quantidade mínima vai estar aqui. Tabela 7 e esses itens da norma que vão complementar o que está na tabela 7. Na tabela 7, você tem ali a quantidade de sanitários mínima, considerando a classificação da edificação quanto ao uso e considerando a situação da edificação. Essa tabela 7 tem um monte de conceitos que a gente vai explicar ao longo do vídeo, que vai deixar o entendimento para fazer essa quantificação mais claro, tá? Em princípio, vamos começar pelo óbvio. Você sabe o que é sanitário? Você sabe o que é banheiro? Você sabia que sanitário é diferente de banheiro? E instalação sanitária? E peça sanitária? Então, você pegar aqui sanitário, tá lá na 9050. Cômodo que dispõe de bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios. Esses demais acessórios, eles vão estar todos lá indicados no capítulo 7 da norma, que vai falar só sobre sanitários, certo? E o banheiro? Banheiro é um cômodo que dispõe de chuveiro ou chuveiro e banheira, bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios. Então, sanitário é diferente de banheiro pelo fato de que banheiro você tem chuveiro ou chuveiro e banheira. Então, banheiro é um cômodo que existe para se tomar banho também. Então, é importante você ter essa definição, porque às vezes você vai ter alguma edificação que ela é comercial, que ela não vai ter, não precisa ter necessariamente um banheiro, mas ela tem que ter um sanitário. E você tem uma definição lá também para vestiário, que é um cômodo para troca de roupa. E dependendo, ele pode ser junto com banheiro ou junto com sanitário. Você tem vestiário com banheiro conjugado, você tem vestiário com sanitário, mas o vestiário em si é um cômodo para troca de roupa, certo? Peça sanitária. São peças geralmente produzidas em cerâmica, usadas para solucionar as necessidades fisiológicas das pessoas. Bom, vamos avançar. Classificação das edificações quanto ao uso. Isso é importante trazer porque a gente tem algumas definições que estão presentes tanto na norma e a gente tem umas outras definições que estão presentes fora da norma que está lá na legislação. Então, no caso de uso público, são espaços, salas ou elementos externos ou internos disponíveis para o público em geral. O uso público pode ocorrer em edificações ou equipamentos de propriedade pública ou privada. Então, uso público é diferente de propriedade pública. Uso privado é diferente de propriedade privada, tá? Quando eu vou fazer algum laudo ou ter que definir essa quantificação, eu considero a utilização do espaço. Então, eu penso assim, é um espaço, uma edificação que qualquer pessoa pode entrar, tem acesso a ela? Por exemplo, é um shopping? Um shopping qualquer pessoa pode entrar, pode ir lá parar o carro no estacionamento e entrar. Vai ter acesso àquela edificação, então é de uso público, certo? Um estádio, qualquer pessoa pode ir a um estádio assistir um jogo ou assistir um show? Qualquer pessoa pode ir lá comprar um ingresso e assistir. Então, essas edificações, elas são de uso público, elas são para um público geral, ela não tem tanta restrição de uso como vai ser uma diferenciação da edificação de uso coletivo ou comum. O uso comum são espaços, salas ou elementos externos ou internos disponíveis para uso de um grupo específico de pessoas. Então, aqui a gente já restringiu o uso, certo? Então, o que pode ser aqui? O que a gente pode entender como uso comum? O uso comum pode ser uma empresa. Você entra numa empresa, não é qualquer pessoa que tem acesso às dependências daquela empresa, mas um grupo de funcionários que trabalha ali vai ter um acesso àquela edificação, vai poder utilizá-la, certo? Viu a diferença do público e para o coletivo? Só que é o seguinte, a norma, ela coloca na tabela 7, vou voltar mais uma vez lá, ó. A gente tem edificação de uso público, coletivo e privado, que é essa classificação quanto ao uso. Só que ela coloca uso coletivo
e não traz a definição de uso coletivo. Então, isso pode trazer alguma confusão. Entendeu? Só que quando você consulta novamente a legislação, o decreto 5296 tem lá a definição de edificação de uso coletivo, que são aquelas destinadas às atividades de natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive edificações de prestação de serviços de atividades da mesma natureza. A norma não traz a definição de edificação de uso coletivo, ela traz uso comum. Então, assim, né, tem muito tempo que eu tenho contato com a norma, a minha conclusão é essa, que a analogia de uso coletivo, na verdade, é o conceito que a norma traz de uso comum. O meu entendimento é esse, porque na norma não tem uso coletivo assim, com todas essas palavras. Tá? A gente tem a definição de uso comum e tem lá na legislação edificação de uso coletivo, que é esse conceito que eu estou trazendo aqui também. E por último, né, dessa classificação quanto ao uso, é o uso privado. Edificação de uso privado, aquelas destinadas à habitação, que podem ser classificadas como unifamiliar ou multifamiliar. Então, o uso privado tem um acesso ainda mais restrito só àquelas pessoas que vão morar naquela edificação, né, que é destinada à habitação. E outra coisa que ela traz também está aqui: edificação de uso privado, áreas de uso comum. O que seria isso então? Você pensar um condomínio multifamiliar, que você tem lá vários prédios, você vai ter uma área comum entre os prédios ali. Às vezes você tem uma área de lazer que vai ter um sanitário. Esse sanitário, a quantificação desse sanitário vai ser de acordo com essa tabela aqui, tá? Agora a gente tem a classificação das edificações quanto à situação, que é a ser construído, que é uma edificação que ainda está em fase de projeto, ainda está tendo aquelas definições, né, de como vão ser os espaços e inclusive a quantificação de sanitários acessíveis. Edificação a ser ampliada ou reformada, é uma edificação existente que vai passar por uma reforma ampla, que vai mudar a sua finalidade. Então, às vezes é um prédio comercial e vai passar a ser residencial, ou é um prédio que era um prédio fechado e agora vai ser um shopping, entendeu? Então, você está mudando ali, está reformando, mudando a sua finalidade. Então, você tem que definir a quantidade de sanitários acessíveis, considerando que é uma edificação pronta que vai passar por um ajuste, por uma adequação para mudança de finalidade ou por qualquer outro motivo, tá? E você tem as edificações existentes. Você tem lá um prédio pronto, você precisa simplesmente fazer a adequação dele, né, para poder atender a requisitos de acessibilidade. Então, você vai considerar que é uma edificação existente, tem lá naquela tabelinha lá prevendo como que você vai quantificar os sanitários para essa edificação, tá? Então, depois de apresentar todos esses conceitos, fica mais fácil de entender como que vai ser feita essa quantificação. Vamos lá, devagarzinho aqui agora na tabela 7. Edificações de uso público a serem construídas, você vai ter lá 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo um para cada sexo em cada pavimento onde houver sanitários. Tá? Então agora você já sabe o que é um sanitário, o que é uma edificação de uso público, a edificação a ser construída também já foi passado esse conceito, e você sabe também o que é peça sanitária. Você vê que ela vai graduando a escala de uma edificação que tem o acesso amplo a qualquer tipo de público para uma edificação privada, para você conseguir entender o que é. Agora é uma consulta direta. Tá? Você já tem os conceitos, você vem na tabela, pensa como é que é a sua edificação, as características dela e define aqui a quantidade de sanitários acessíveis. Definiu? Não. Agora a gente tem que observar aqueles outros itens lá que nós vamos passar aqui um por um. Quantidade mínima de sanitários acessíveis, tem uma ressalva feita no item 7431, que é: em espaços de uso público, uso coletivo que apresentem unidades autônomas de comércio ou serviço, deve ser previsto no mínimo um sanitário por pavimento, localizado nas áreas de uso comum do andar. Então, o que é isso aqui? Quando você tem espaços de uso público ou uso coletivo, você tem que prever pelo menos um sanitário acessível por pavimento.
Você vai ter aquela região ali onde vão estar os sanitários, ali você tem que ter um sanitário acessível também. Quando o cálculo da porcentagem de 5% de peças sanitárias do pavimento resultar em mais do que uma instalação sanitária ou fração, essas devem ser divididas por sexo para cada pavimento. Qualquer fração que der acima de 1, você tem que colocar pelo menos 2 sanitários. Se der menos do que um sanitário, você coloca um sanitário acessível para os dois sexos. Vai ser um sanitário masculino e feminino. Agora, se já deu 1,1, você tem que colocar 2. E se você tem que colocar 2, você vai fazer a divisão por sexo. Você não tem obrigatoriamente que ter um sanitário acessível masculino e um sanitário acessível feminino, ok? Agora mais um item. 7.4.3.2 faz mais uma ressalva. Em estabelecimentos como shoppings, terminais de transportes, parques, clubes esportivos, arenas verdes ou estádios, locais de shows e eventos ou em outros edifícios de uso público ou coletivo, com instalações permanentes ou temporárias que, dependendo da sua especificidade ou natureza, concentrem um grande número de pessoas, independentemente de atender a quantidade mínima de 5% de peças sanitárias acessíveis, deve também ser previsto um sanitário acessível para cada sexo junto a cada conjunto de sanitários. Então, esse item faz uma ressalva para aquelas edificações em que você tem uma grande concentração de pessoas. Show, algum outro evento esportivo, qualquer tipo de local ou espaço que vá concentrar um número grande de pessoas. Além do que está definido lá na tabela 7, você vai ter em cada conjunto de sanitário que ter um sanitário acessível para cada sexo. E mais uma ressalva que é feita agora na norma, agora é para o caso de edificações pequenas. Tem lá edificações de uso coletivo a serem ampliadas ou reformadas com até 2 pavimentos ou área construída de no máximo de 150 metros quadrados por pavimento, as instalações sanitárias acessíveis podem estar localizadas em um único pavimento. Então, você vai fazer a adequação de uma edificação que seja um pouco menor, você tem essa possibilidade também de colocar só um sanitário acessível em um dos pavimentos, desde que ela apresente essas características apresentadas aí no item 7.433, ok? Gente, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês como que é feita essa quantificação. Eu tentei fazer um resumo e trazer alguns conceitos que vão ajudar a esclarecer e definir a quantidade de sanitários acessíveis que você precisa de ter na edificação que você está trabalhando, construindo, projetando, o que for. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui o contato. Muito obrigada. Um abração para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.